Elas entram em carros à noite, mas nem sempre alguém as vê voltar. Olá, ouvintes! Deixe seu like, o incentivo ajuda o canal. Agora, vamos ao primeiro relato. A chuva caía pesada no para-brisa e os faróis refletiam nas poças da avenida deserta. O carro preto estava estacionado na esquina combinada, motor ligado, exalando fumaça branca que se dissolvia no ar frio. Quando abri a porta e entrei, o cheiro metálico do couro molhado me atingiu. O motorista não olhou para mim, apenas acelerou, as mãos firmes no volante. As ruas se tornavam mais estreitas, ladeadas por prédios antigos e janelas escuras. O rádio chiava, mudando sozinho de estação, até parar em uma voz grave que repetia um número sem parar. Tentei puxar conversa, mas o homem não respondeu. No retrovisor, vi apenas olhos fixos, quase sem piscar. O silêncio dentro do carro era sufocante, contrastando com o som da chuva lá fora. Sempre preferia encontros em hotéis, locais com recepção, câmeras, gente por perto. Mas naquela noite aceitei a corrida direta. O pagamento era bom e a pressa do cliente me convenceu. Disse que precisava me buscar num lugar mais discreto. Até aí, nada tão fora do normal. Apoiei a cabeça no vidro, tentando não pensar no incômodo. Aos poucos, percebi que estávamos saindo da cidade. A iluminação pública sumia, substituída por estradas desertas, ladeadas por árvores retorcidas. O GPS no painel piscava, mas não mostrava rota. Apenas uma seta vermelha apontando para frente, sem destino claro. O som dos pneus na água fazia eco dentro do carro, como se estivéssemos atravessando um túnel interminável. O primeiro sinal veio quando notei que a chave não estava no contato. O motor funcionava sozinho, sem combustível aparente. Olhei para os pés do motorista. Eles não tocavam os pedais. Ainda assim, o carro acelerava, obedecendo a curvas invisíveis. Minhas mãos suaram e a vontade de pedir para parar foi engolida pelo medo de quebrar o silêncio. Peguei o celular para mandar localização, mas a tela mostrava apenas uma foto minha, tirada segundos antes, dentro do próprio carro. O flash refletia nos meus olhos, mas eu não lembrava de nenhuma câmera. O motorista, imóvel, mantinha a mesma expressão neutra, como se nada fosse estranho. O rádio voltou a chiar, agora repetindo meu nome em voz baixa. A estrada ficou mais estreita, cercada de mato alto que arranhava as portas. O retrovisor mostrava algo que não estava ali antes. Vários carros idênticos seguindo atrás, faróis apagados. Quanto mais eu olhava, mais me parecia que dentro deles havia cópias de mim sentadas, imóveis, encarando com olhos vazios. O coração bateu acelerado, pedindo fuga. "Estamos chegando", disse o motorista pela primeira vez em voz rouca, mas sua boca não se mexeu. O som veio de dentro do rádio, como se fosse dublado. Apertei a maçaneta, mas a porta estava trancada. A trava não respondia. Do lado de fora, árvores se fechavam, galhos se entrelaçando sobre a estrada, formando um túnel escuro. A respiração ficou curta. Tentei gritar, mas a voz não saiu. O velocímetro marcava velocidade crescente, mesmo que o carro mal se movesse. As janelas mostravam apenas borrões de luzes vermelhas, como se estivéssemos passando em frente a milhares de sinais de trânsito ao mesmo tempo. O rádio silenciou de repente. O único som era minha própria respiração acelerada. Olhei para o banco do passageiro, esperando encontrar só o cinto solto. Mas havia uma bolsa idêntica à minha, aberta, com todos os meus documentos dentro. Fotos, cartões, chaves. Era como se alguém já tivesse me duplicado e colocado ali antes. O motorista, sem olhar, falou outra vez pelo rádio. "Agora não tem mais volta." Aceleramos bruscamente e senti o corpo ser jogado contra o banco. O túnel de árvores se abriu em uma clareira iluminada por postes antigos enferrujados que não deviam funcionar. No centro, havia dezenas de carros estacionados em círculo, todos iguais ao nosso. As portas começaram a se abrir sozinhas, rangendo alto.
Do retrovisor, vi meu próprio reflexo sorrindo, mesmo sem que eu mexesse o rosto. O volante girou sozinho e o carro estacionou ao lado dos outros. Todas as versões de mim começaram a sair dos veículos, caminhando em minha direção. As portas travaram com um estalo metálico e fiquei presa. Do lado de fora, as cópias de mim se aproximavam em silêncio. Seus passos não produziam som na terra molhada, e cada rosto refletia emoções diferentes. Algumas choravam, outras riam, outras apenas olhavam fixamente. O motorista sumira do banco da frente, evaporado, deixando apenas o volante girando sozinho. Bati nos vidros, mas o barulho era abafado, como se o carro tivesse paredes de concreto. O celular vibrou de novo. Na tela, uma chamada de vídeo mostrava uma de minhas cópias já dentro do carro, sentada ao meu lado. Virei o rosto devagar e vi. Ela me encarava, olhos fundos, pele pálida, respiração lenta. O reflexo no retrovisor não me obedecia mais. "Você já chegou, só não percebeu", disse a cópia com minha própria voz. Senti uma pressão forte no peito, como se o ar estivesse sendo sugado para fora. Tentei abrir a porta à força, mas a maçaneta quebrou na minha mão. O som de metal retorcido ecoou alto e as luzes da clareira piscaram em sincronia. As cópias lá fora começaram a formar um círculo em volta do carro. Todas se viraram para cima ao mesmo tempo, como se observassem algo no céu escuro. O som da chuva cessou, e no silêncio absoluto ouvi apenas batidas regulares, como um coração gigante batendo sob a terra. A cópia ao meu lado pegou minha bolsa e retirou de dentro um contrato molhado, escrito com letras borradas. No final da página, meu nome já estava assinado, repetido várias vezes, como se eu tivesse feito aquilo em noites anteriores. A cópia sorriu, inclinou a cabeça e empurrou o papel para o meu colo. As lanternas dos outros carros acenderam todas ao mesmo tempo, lançando uma luz vermelha sobre a clareira. O interior do veículo se transformou em algo viscoso, bancos respirando, cinto de segurança pulsando como veia. Meus dedos afundaram no volante mole e um cheiro de ferro queimado invadiu minhas narinas. Gritei e fechei os olhos. Quando abri, estava fora do carro, em pé, no centro do círculo. As cópias me rodeavam, cada uma segurando uma parte de mim. Uma levou minha voz, outra minhas mãos, outra meus olhos. Sentia o corpo enfraquecer, ficando vazio, como uma casca que ainda respirava, mas já não era inteira. O som do motor voltou, dezenas de motores ligados ao mesmo tempo, sem motorista. Os carros começaram a girar ao meu redor, acelerando em círculos cada vez mais fechados. O vento frio me cortava a pele, levantando o cabelo. Senti que a terra sob meus pés estava cedendo, mole, como se fosse lama viva. A cópia com meu rosto mais semelhante se aproximou. Ela colocou as mãos geladas nos meus ombros e disse: "Alguém precisa continuar o job." Antes que eu pudesse reagir, ela empurrou meu corpo para trás. Senti cair em um vazio gelado, enquanto todas as outras versões sorriam. Acordei sentada no banco do passageiro de um carro em movimento. A chuva caía no para-brisa e o motorista com mãos firmes guiava pela estrada. O retrovisor mostrava apenas meus olhos, sem rosto, observando. No painel, o GPS piscava uma nova rota. Destino: próxima corrida. Meu celular vibrou. Na tela, a mensagem curta: "Job aceito, passageiro confirmado." Respirei fundo, mas o ar estava pesado, com gosto metálico. Olhei para fora. A cidade ao longe parecia mais distante do que nunca. O rádio chiou e uma voz grave repetiu em eco: "Você chegou. Agora é sua vez de dirigir." Esse foi o primeiro relato. Se ele não foi o suficiente, vamos para o próximo. Quando o elevador parou entre andares, meu celular vibrou com o e-mail do hotel. Check-in confirmado às 23h40. Eram 23h19. O visor refletiu meu rosto atrasado 1 segundo, como se eu já tivesse chegado.
No 12º, a porta abriu sem comando e o corredor se estendeu mais longo do que o mapa de emergência. Eu vinha para um job simples, cliente verificado, pagamento adiantado, mas a portaria jurou que eu já tinha subido 20 minutos antes. O quarto 312 estava com a fechadura só encostada, jamais travada. Do lado de dentro, a impressora do aparador trabalhava sozinha, cuspindo páginas que eu não pedi. Termo de consentimento, título em negrito, meu nome correto, mas com a curvinha na letra que eu usava em 2018. Na bancada, 2 comprovantes de Pix já enviados do meu número para um destinatário sem foto. O silêncio pesou como se houvesse gente prendendo a respiração atrás das paredes. Eu tenho regras. Selfie na portaria, cheque da localização com uma amiga, palavra-código por mensagem a cada 20 minutos. Nunca beber o que não abri, nunca desligar o rastreador, nunca confiar em elevador espelhado. Segunda-feira costuma ser mansa, hospedagem de trabalho, gente solitária, papo curto. O anúncio daquele cliente era limpo, reconhecimento facial aprovado, histórico sem bandeira vermelha. O adiantamento caiu cedo, em 2 parcelas pequenas para não chamar atenção. Eu vim porque a semana foi fraca e eu pago tudo à vista. Aluguel, cartão do celular, os cursos que ainda finjo terminar. Vesti o blazer azul, prendi o cabelo, deixei a bag no Uber e subi leve. A recepção sorriu sem olhos, registrou o meu RG, travou no sistema e liberou. No caminho, revisei mentalmente os escapes. Escada de incêndio, botão de alarme, câmera na curva, tudo parecia sob controle, com aquela calma inventada que a gente aprende a vestir. O primeiro sinal não foi som, foi escrita. No canto do quarto, sobre a mesa, havia um contrato datado de amanhã, com minha assinatura firme no rodapé. A tinta ainda brilhava molhada. O e-mail do hotel repetiu a confirmação, agora com horário futuro e número de quarto correto. A câmera interna, acima da TV, piscou um LED tímido e o reflexo no vidro do quadro me piscou de volta com um atraso. Eu não tinha bebido nada e já estava com sede. O 1312 cheirava a produto cítrico e a ferro de passar roupa. A luz de cima oscilou e estabilizou num azul que não combinava com o carpete. Meu celular ganhou 3 novas mensagens. Pix estorno taxa. O comprovante anexado mostrava meu aparelho, meu banco, meu horário, só que 5 minutos à frente. Tentei tocar no botão de chamada, mas o widget das transferências ocupou toda a tela como anúncio invasivo. Liguei o som da TV para quebrar o vazio. Não alcançou. A TV entrou em modo espelho e devolveu a câmera do celular. No canto, meu rosto parecia repetir palavras que eu não disse. O interfone tocou e a voz se apresentou como delegado, pedindo colaboração e devolução do adiantamento sob pena de vídeo e processo. A imagem tremeu, uniforme desfocado, linguagem perfeita de manual. Pedi nome, matrícula, protocolo. A resposta veio com números verdadeiros demais e uma pressa fria demais. Segurei o contrato contra o peito e tentei sair. O corredor estava mais estreito, como se o prédio respirasse. A câmera do teto girou sozinha e me acompanhou num passo. O elevador recusou o chamado e a escada de incêndio tinha uma porta de mola que empurrava de volta. De dentro do 312, a impressora continuou cuspindo folhas, cada uma com uma rubrica que imitava minha mão. O carpete devolveu meu passo com som trocado, um meio segundo depois. Liguei para a minha amiga. A chamada pegou, mas a voz dela soou ao contrário, sílabas invertidas como áudio rebobinado. Quando pedi a palavra código, ouvi a minha própria voz dizer "confirmo" em cima da dela. A conversa caiu. No visor do interfone, um QR Code apareceu com o valor exato do adiantamento multiplicado por 3. O texto dizia: "Encerramos por bem." A tela do meu banco abriu sem senha, oferecendo atalhos que eu não uso. Percebi que o ponto sem retorno era aceitar o enredo pronto. Se eu pagasse, aquilo me seguiria. Se eu ficasse, eu viraria prova do meu próprio golpe.
Tranquei o 312 por dentro, arrastei a cômoda para a porta e desliguei a TV. O quarto encolheu um palmo. No espelho do armário, meu reflexo mastigou uma frase que eu não disse: assina logo. O e-mail do hotel agora mostrava check-out a 0003. Ainda eram 23h32. O tempo começou a doer na gengiva. A impressora parou e cuspiu uma única folha, numerada como página 4 de 4. No topo, o título: Declaração de Vontade. Embaixo, um campo vazio aguardava a minha caneta. A caneta estava na mesa, com a ponta para fora, como boca. Quando a peguei, a tinta escorreu grossa, cheirando a plástico queimado. O contrato inteiro parecia respirar, inflando e desinflando de leve. No corredor, passos lentos, sem corpo, passaram 2 vezes e pararam. O interfone voltou com outra voz, mais macia, dizendo meu apelido que ninguém do trabalho usa. Pediu calma e aquela calma veio como febre. Eu quase assinei só para acabar. Em vez disso, escrevi no rodapé, com letra feia, a data de agora e o número errado do quarto. 313. A lâmpada piscou. O LED da câmera apagou. A porta soltou um suspiro como quem solta a língua. No celular, o atalho do banco sumiu. E a página 4 parou de cheirar a toner quente. O corredor estava vazio, mas cada porta rangia com gente invisível mudando de posição. O carpete agora tinha manchas escuras, alinhadas como pegadas que seguiam adiante. Carreguei a página 4 amassada no bolso e apertei o passo. O elevador abriu sozinho, mesmo sem chamar, revelando cabos expostos e chão manchado de graxa. Dentro, um espelho quebrado mostrava 3 versões minhas. Uma cansada, uma em pranto, outra rindo sem dentes. Nenhuma piscava junto comigo. Entrei porque não havia mais opção. Os números do painel subiam e desciam sem lógica. Em vez de andar, o visor mostrava horas que não batiam com meu relógio. 00.01, 23:54, 00:17. A campainha interna soou e caiu no mudo. Meu reflexo do meio encostou a mão no vidro rachado e o frio queimou meu dedo real. Quando tentei tirar, ficou a marca de tinta azul da caneta, como se eu tivesse assinado o próprio reflexo. O elevador freou bruscamente. A porta se abriu num subsolo que eu não lembrava existir. Fileiras de macas alinhadas, lençóis cobrindo corpos imóveis. O ar estava carregado de cloro velho e café requentado. Em cada lençol, uma etiqueta com um nome. Todas traziam sobrenome igual ao meu, mas prenomes diferentes. A primeira maca tinha uma mulher de blazer azul, idêntica a mim, com o rosto relaxado como quem já terminou tudo. O segundo corpo mexeu a mão e as unhas arranharam o ferro da maca. A voz voltou, mas agora vinha do teto. Você já assinou, agora aguarde sua vez. O contrato saiu do meu bolso e se estendeu sozinho até a primeira maca. A mulher de blazer abriu os olhos sem brancos, apenas reflexo de tela. Ao fundo, as impressoras trabalhavam sem parar, cuspindo dezenas de páginas, todas com assinaturas que alternavam entre firmes e borradas. O frio subiu pelas minhas pernas, como se as macas respirassem e sugassem ar do corredor. Corri em direção à escada de serviço, mas cada degrau se prolongava, multiplicando-se. O eco dos meus passos voltou atrasado, sempre 2 atrás de mim. Um dos lençóis caiu e revelou um corpo sem rosto, só com a pele esticada. No peito, uma tela fosca mostrava a mensagem Pix em processamento. Tentei subir mais rápido, mas o corpo levantou e apontou o dedo, acusando. A escada inteira tremeu como se fosse de papelão molhado. Encontrei uma porta lateral e a arrebentei com o ombro. Caí em outro corredor de hotel, idêntico ao de cima, mas sem número nas portas. As maçanetas batiam por dentro, como se alguém tentasse sair. Meu celular vibrou e exibiu uma ligação de mim mesma. O identificador dizia job concluído. Atendi por reflexo e a voz soou cansada, mas reconheci. Era minha. Não lute, já aceitei, é mais rápido. A ligação terminou com barulho de assinatura no papel. Decidi que não ia ceder.
Escrevi com a tinta que ainda manchava meu dedo. 1313, de novo nas paredes brancas. O corredor reagiu, desmoronando um pedaço de teto, abrindo uma fenda que dava para uma rua. O ar fresco entrou com cheiro de chuva. Ouvi buzinas, gente conversando, vida normal. Mas o caminho era estreito e se movia, tentando fechar. Atrás, os corpos das macas começaram a andar, cada um carregando uma folha com minha assinatura falha. Me espremi pela abertura, sentindo a parede fria rasgar a manga do blazer. Do outro lado, estava na calçada do centro da cidade. Mas tudo em silêncio absoluto, como se o som tivesse ficado preso atrás de mim. As vitrines exibiam manequins usando minha roupa, cada qual em posição diferente. Sentada, caída, rindo, meu celular vibrou de novo. A notificação dizia: check-out concluído. Obrigado pela preferência. O horário, 00:03 exato. Atravessei a rua, tentando respirar, mas o trânsito estava parado, carros vazios, motores ligados. As janelas refletiam meu rosto em dezenas de ângulos. No bolso, a página 4 voltou a se esticar, agora em branco. Peguei uma caneta caída no chão e escrevi meu nome errado, de propósito, com letra de criança. A folha queimou sozinha e virou pó. O vento espalhou as cinzas e, por um segundo, os reflexos das janelas se apagaram. Achei que tinha vencido, mas então percebi. No reflexo de um ônibus, eu não estava mais com o blazer azul, e sim de lençol branco, etiqueta presa no pé. O veículo andou sozinho e a imagem sumiu. Toquei meu corpo, ainda estava ali, ainda era eu. Mas o silêncio da cidade não voltou, e quando olhei para o céu, percebi dezenas de páginas flutuando, caindo como neve. Todas com meu nome escrito de formas diferentes. Não havia como saber qual delas era a minha. O celular tocou pela última vez. Era uma mensagem curta. Job em aberto. Confirme presença. O botão de confirmar pulsava sozinho, como um coração preso no vidro. Joguei o aparelho no bueiro, mas a vibração continuou no meu bolso. Quando meti a mão, o celular estava de volta, intacto, já com a opção marcada em verde. Acima de mim, a primeira página caiu direto na minha mão, assinada. Mas a assinatura não era minha, era a sua. E foi nesse instante que entendi. Eu nunca estive no 312 sozinha. Alguém me escreveu antes, alguém me guiou a cada passo, e agora eu só replicava um roteiro que nunca comecei. A rua inteira respirou, como se puxasse ar junto comigo. As luzes acenderam ao mesmo tempo, e as vitrines todas juntas mostraram. Eu já estava deitada na maca, calma, esperando a próxima assinatura. Agora você, ouvinte, me diga, de qual parte do Brasil você está me ouvindo? E que horas são aí onde você está? Nos ajude a construir uma comunidade mais forte. Dito isso, vamos para o próximo relato. A janela do flat refletia a cidade lá embaixo como um aquário iluminado. Eram quase 2 da manhã quando percebi que o horário no relógio da mesa não batia com o do celular. Um marcava 1h47, o outro já mostrava 2h11. Eu tinha acabado de chegar para um job rápido, mas o quarto estava arrumado demais, cama esticada, minibar cheio, como se ninguém tivesse passado ali antes. A chave estava na porta, do lado de dentro. A televisão ligou sozinha no modo de boas-vindas do hotel, exibindo meu nome completo e a mensagem: check-in realizado com sucesso, 22h30. Eu ainda estava em casa nesse horário. Senti o estômago revirar. O ar do quarto era frio demais, como se o ar-condicionado tivesse sido deixado no máximo por horas. O corredor atrás de mim continuava silencioso, mas havia passos leves, como se alguém tivesse subido comigo e parado na porta ao lado. Costumo manter rotina rígida. Mandar localização para uma amiga, foto do elevador, código de segurança por mensagem, tudo saiu como planejado. O cliente se identificou pelo aplicativo, pagou adiantado em 2 parcelas pequenas, sem suspeita.
Normalmente, segundas-feiras eram tranquilas, clientes discretos, serviço rápido. Eu já tinha feito dezenas de atendimentos no mesmo hotel, nunca tive problemas. A confiança fazia parte do jogo. No táxi até lá, ouvi música baixa. Tentei controlar o nervosismo de fim de mês. As contas se acumulavam e aquele encontro parecia a solução provisória. O motorista não fez perguntas, apenas confirmou o endereço. No lobby, o recepcionista me cumprimentou com naturalidade. Entregou o cartão magnético e anotou algo num caderno. Nada estranho, apenas rotina. Mas a sensação de estar sendo observada já começava a crescer, insistente como coceira invisível. O primeiro sinal veio discreto. Na mesa de centro, havia um copo de vinho já aberto, respirando há tempo suficiente para perder o aroma. Ao lado, um recibo de transferência com meu nome e o valor duplicado. Estava datado para meia hora à frente. Quando tentei tocar, o papel pareceu se dissolver em calor, deixando apenas o cheiro de tinta fresca. O celular vibrou com uma notificação de Pix em processamento que eu não fiz. A campainha do quarto tocou. O visor da porta mostrou o corredor vazio, mas uma sombra permaneceu projetada no tapete, imóvel. O som de respiração lenta veio pelo interfone. Travei a corrente e recuei. O telefone fixo tocou logo em seguida. Uma voz masculina, grave, disse apenas: "Devolva o valor ou sua imagem aparece nos jornais." A linha caiu. Meu celular acendeu com prints de conversas que nunca enviei, cada uma assinada com meu nome. O coração disparou. Fui até a janela. A rua estava escura demais, como se as luzes do bairro tivessem apagado de propósito. Nos prédios em frente, algumas janelas mostravam pessoas imóveis, encarando. Não consegui distinguir os rostos, apenas vultos parados. Voltei para o espelho do quarto. Minha imagem não se mexeu junto comigo. A boca do reflexo se abriu devagar, formando a palavra "assina". Senti o ar pesar, como se alguém estivesse atrás. O minibar começou a vibrar. As garrafas tilintavam em sequência, quase como código. Peguei o celular para ligar para minha amiga, mas a tela mostrava uma chamada em andamento, com ela, mas gravada, repetindo frases antigas que já tínhamos trocado. Pedi a palavra código e a voz respondeu com um riso metálico. A ligação encerrou sozinha. O telefone fixo voltou a tocar, insistente, com a mesma voz pedindo colaboração. Olhei de novo para a mesa. Agora havia 3 contratos empilhados, todos com horários futuros e minha assinatura. Um deles trazia a cláusula: saída autorizada somente após confirmação do valor triplo. A tinta ainda escorria pelo papel, pingando como se fosse sangue diluído. O frio do ar-condicionado pareceu crescer, congelando minhas mãos. A cada piscada, o quarto encolhia alguns centímetros. Foi aí que percebi que não havia como voltar ao normal. O jogo já estava armado. Se eu pagasse, ficaria presa em algo maior. Se não pagasse, seria triturada pelo que estava por trás daquele contrato. Arrastei a cadeira para a porta e me sentei, tentando pensar. O corredor ecoava passos que não chegavam nunca, circulando em volta do quarto. O celular insistia em vibrar, mostrando notificações que antecipavam cada pensamento meu. No espelho, meu reflexo começou a se mover sozinho, aproximando-se do vidro. Seus olhos estavam ocos, como tela apagada, mas brilhavam quando falavam. A boca dele disse: "Você já chegou antes, só falta aceitar." As luzes do quarto oscilaram e voltaram num tom amarelado, artificial demais. A sensação era de estar presa em um cenário montado, alguém me dirigindo de fora, como peça de teatro. A impressora do corredor entrou em funcionamento. Folhas deslizaram por baixo da porta, empilhando-se aos meus pés. Todas traziam a mesma frase: "Confirme presença." O relógio da mesa finalmente parou de marcar horas diferentes e travou em 2h22. O contrato na minha mão se aqueceu sozinho, pedindo assinatura, e o interfone piscava em vermelho como coração que exige resposta.
O interfone começou a vibrar como se tivesse vida própria. Atendi sem coragem de falar. A voz agora era mais suave, feminina, quase idêntica à minha. Dizia: "Você já sabe como termina, só confirme." O frio me envolveu pelos ombros como um abraço forçado. As folhas espalhadas no chão formaram um caminho até a cama. O lençol estava dobrado para baixo, como se aguardasse alguém deitar, mas o travesseiro já tinha a marca de uma cabeça. Me aproximei devagar. O travesseiro afundou sozinho, como se alguém respirasse ali. O som de ar enchendo pulmões invisíveis ecoou pelo quarto. Olhei para a mesa. O contrato estava diferente, agora escrito em letra cursiva delicada, mas era a minha. No rodapé, a data mostrava o dia seguinte, às 2h22 exatas. O quarto parecia encenar uma morte antes de acontecer. O celular no bolso pulsava com uma notificação atrás da outra, todas em branco. A televisão voltou a ligar. Em vez do menu do hotel, exibia o corredor do andar, câmera de segurança. Vi minha própria porta se abrindo, mas eu não a tinha destrancado. Do lado de fora, uma figura de blazer azul, igual ao meu, se aproximava, segurando um contrato. Quando a porta bateu na tela, ouvi o estalo real atrás de mim. Corri, empurrei a cadeira e fechei de novo, mas o trinco não respondeu. A figura entrou. Era eu, só que com o rosto esvaziado, como foto lavada de tanto imprimir. Na mão dela, a caneta escorria tinta preta que pingava no carpete. Ela não falava, apenas apontava para o contrato em cima da cama. Tentei reagir, mas minhas pernas tremiam como se não me obedecessem mais. O reflexo no espelho já mostrava as duas, lado a lado, idênticas, exceto pelo olhar oco da outra. Atrás, a TV exibiu novas imagens. Corredores diferentes, todos cheios de portas abertas. Em cada porta, uma versão de mim entrava em quartos parecidos, repetindo a cena. O som de folhas impressas preenchia o ar, milhares de contratos sendo cuspidos ao mesmo tempo. A outra eu se aproximou mais, ergueu o papel e encostou no meu peito. Senti o calor do toner fresco queimando pela blusa. Corri para a janela. A cidade ainda estava lá, mas congelada. Carros parados, pessoas imóveis, postes sem luz. Era como se o tempo tivesse sido colocado em pausa. A outra, eu surgiu refletida no vidro, mesmo sem estar atrás. "Você já aceitou antes", ela sussurrou. As notificações no celular começaram a formar frases. "Aceite, aceite, aceite." Joguei o aparelho contra a parede, mas ele continuou vibrando no bolso. A cama afundou de repente, como se um corpo invisível tivesse se deitado. O lençol se ergueu sozinho, desenhando contornos humanos. Do travesseiro, ouvi minha própria voz, cansada. "Está tarde, descansa." O contrato brilhou, pedindo a caneta. Meu corpo reagia como se estivesse hipnotizado, dando passos lentos. A outra, eu estendeu a mão, sorrindo sem dentes. Parei diante da cama e fechei os olhos. Tentei pensar na saída. Corredor, escada de incêndio, qualquer coisa. Quando abri, a porta estava aberta. O corredor estava cheio de contratos colados nas paredes, todos com assinaturas diferentes, mas o mesmo nome. Ao fundo, passos em uníssono ecoavam como desfile militar. As versões de mim vinham em direção, todas segurando papéis. Corri para a escada. Desci degraus que pareciam nunca terminar. As lâmpadas queimavam uma a uma atrás de mim. Quando alcancei o térreo, não havia lobby, só outro corredor de hotel, igual ao 12º andar. A recepção estava vazia. O livro do recepcionista aberto mostrava meu nome repetido em cada página, com horários que iam até dias futuros. Fechei o livro com força, mas a tinta se espalhou nos dedos. A outra eu reapareceu, agora atrás do balcão como atendente. Sorria automático, com voz metálica. Check-out confirmado às 2h22. Olhei o relógio. 2h21. O contrato em minha mão brilhou em vermelho como se pegasse fogo por dentro.
Corri para a saída, mas as portas de vidro estavam travadas, refletindo apenas minhas cópias. O segundo virou 2:22. As luzes apagaram. Quando voltaram, eu estava deitada na cama do quarto 312, lençol cobrindo até o peito. O contrato assinado descansava na mesa de cabeceira. Meu celular mostrava uma notificação. Job concluído. Avaliação pendente. O travesseiro ao lado tinha afundado, como se ainda houvesse alguém ali. Respirei fundo, tentando me mover, mas meus braços não responderam. A TV desligada refletiu meu rosto. Não piscava, apenas sorria. E atrás de mim, no reflexo à outra, eu estendeu a mão pedindo silêncio. O quarto 508 parecia silencioso demais quando fechei a porta. A lâmpada oscilava, lançando sombras que pareciam se mover sozinhas pelas paredes. O cliente ainda não havia chegado, mas o cheiro de perfume masculino já impregnava o ar. Na mesa, um cinzeiro cheio de bitucas me dizia que alguém estava ali antes. O relógio marcava 23:59 e o ponteiro parecia hesitar, preso entre um minuto e outro. Sentei na beira da cama, tentando disfarçar a ansiedade. Estava acostumada com hotéis de médio padrão, carpetes gastos, frigobar pela metade. Mas aquele lugar parecia montado para me observar. Câmera de canto virada, espelho grande demais, cortina pesada demais. O silêncio foi quebrado por uma risada abafada, vinda do corredor. Quando fui até a porta, ninguém estava lá. Apenas um cartão com meu nome escrito à mão. Minha rotina sempre foi simples. Responder mensagens, escolher o local, avisar uma amiga de confiança. Naquela noite, segui o mesmo passo a passo. Peguei o elevador, subi sozinha, digitei o código no aplicativo para confirmar presença. O cliente disse que se atrasaria alguns minutos. Até aí, nada fora do comum. Coloquei minha bolsa na cadeira, respirei fundo e tentei relaxar. O quarto parecia limpo demais. Nenhum fio de poeira, lençóis esticados como se fossem de vitrine, minibar reabastecido. Estranhei não haver marcas no carpete, como se ninguém tivesse andado ali antes. Liguei a televisão, mas todos os canais mostravam estática. Desliguei rápido, tentando não alimentar paranoia. O relógio digital na mesa piscava 00000, congelado, mesmo com as pilhas novas. O primeiro sinal veio discreto. Meu celular apitou com mensagem de "Cheguei", mas a tela mostrou que a notificação fora enviada do próprio número. Li em voz baixa, o coração acelerado. "Estou aqui." O som de passos percorreu o corredor e parou exatamente na frente do quarto. Olhei pelo olho mágico, mas vi apenas um borrão escuro que cobria toda a visão. Bati de leve na porta, esperando resposta. O borrão sumiu, mas a maçaneta girou sem força, como se alguém testasse a trava. Afastei-me. O telefone fixo tocou. Atendi com a mão trêmula. Uma voz feminina, igual à minha, repetiu em tom cansado: "Abre. Você já deixou entrar antes." A ligação caiu e o bip metálico permaneceu ecoando no fone. Corri para desligar as luzes, achando que ficaria mais segura no escuro, mas quando puxei o interruptor, a lâmpada acendeu ainda mais forte, queimando quase em branco. No reflexo do espelho, não vi meu corpo. Vi a cama ocupada, como se eu já estivesse deitada. A respiração que vinha dali era lenta, profunda, e o lençol se movia sozinho. Tentei ligar para minha amiga, mas a chamada caiu direto na caixa postal. No histórico, vi que havia ligações feitas para ela naquela noite. De novo, a partir do meu número. Todas com mensagens gravadas onde minha voz dizia: "Estou no 508, pode vir." O celular escorregou das minhas mãos, vibrando sem parar com chamadas que vinham de dentro do hotel. O frigobar começou a ranger. Abri com cuidado e encontrei não bebidas, mas dezenas de cartões iguais ao da porta, todos com meu nome escrito. Um cheiro forte de tinta fresca escapava dali, sufocante.
Os papéis grudaram na minha mão, e quanto mais tentava soltá-los, mais a pele parecia absorver a tinta. A televisão ligou sozinha, mostrando a imagem da cama, só que vazia. Foi quando entendi que já não era um atendimento comum. O quarto não estava esperando por um cliente, estava esperando por mim. Olhei de novo para a cama. Agora o lençol estava puxado, espaço aberto ao lado. A respiração que preenchia o ar vinha cada vez mais perto, como se alguém estivesse colado à minha orelha. Travei sem saber para onde correr. As paredes estreitavam, ou era minha visão? O relógio piscava freneticamente. 0001, 0001, 0001. O telefone fixo voltou a tocar. Atendi sem pensar. Do outro lado, minha voz novamente, só que rouca, quase rindo. Já passou da hora. A cama afundou de repente, como se recebesse peso invisível. O colchão gemeu alto. Um vento gelado atravessou o quarto, abrindo a cortina. Do lado de fora, em cada janela dos prédios vizinhos, havia uma figura de vestido preto, parada, olhando para mim. Todas idênticas, imóveis. O coração disparou e minhas pernas falharam. O contrato do aplicativo apareceu no celular, já assinado com minha digital, e a voz final ecoou. Bem-vinda de volta. Não senti o momento em que a porta se abriu. Quando percebi, o corredor já estava visível, mas escuro, com lâmpadas queimadas. Uma sombra deslizou para dentro, sem som de passos. Era como fumaça se moldando em forma humana. A figura parou diante da cama e virou o rosto vazio para mim. Mesmo sem boca, ouvi claramente. Agora você precisa terminar o job. Recuei até encostar na parede. O celular vibrou de novo e quando olhei, uma transmissão ao vivo estava aberta. Mostrava minha própria imagem, tremendo, no mesmo quarto. Mas havia milhares de visualizações, comentários pedindo, assina logo, fica. Desesperada, tentei desligar, mas o botão não respondia. A tela brilhou até queimar os olhos. De repente, a figura de fumaça se transformou em mulher. Parecida comigo, mas mais velha, olhos fundos, boca costurada por linhas vermelhas. Ela segurava um caderno preto e abriu na última página, onde já estava escrito meu nome, várias vezes. Cada linha tinha uma data diferente, como se eu tivesse vivido ali repetidas noites. Senti o corpo fraquejar, como se aquela fosse só mais uma repetição. Corri para o banheiro, fechei a porta e encostei nela. O espelho estava embaçado, mas aos poucos revelou algo atrás de mim. O mesmo quarto, só que vazio, sem cama, sem cortinas, apenas chão de cimento. No centro havia uma marca escura, do tamanho de um corpo. Pisquei e vi de novo o banheiro normal, mas o cheiro metálico impregnava o ar pesado. Quando voltei ao quarto, a cama estava coberta de cartões com meu nome. O lençol se mexia sozinho, como se escondesse algo por baixo. Ouvi batidas rítmicas vindo de dentro do colchão, como coração preso. A mulher parada ao lado apontou a caneta, oferecendo-a. Sua boca costurada se abriu sem romper as linhas, e a voz soou clara. Só mais uma assinatura. Uma televisão mostrou imagens de câmeras diferentes. Corredores, elevadores, calçadas. Em todos, havia mulheres iguais a mim, entrando em quartos, fechando portas, desaparecendo. Nenhuma saía. A respiração ficou presa no peito. Era como se cada job fosse apenas mais um capítulo da mesma história, se repetindo, apagando rostos e substituindo por cópias. Joguei o celular contra a parede, mas ele reapareceu intacto na minha mão. Agora mostrava uma chamada de vídeo com minha amiga. Atendi aliviada, mas do outro lado estava eu mesma, sorrindo, com os olhos vazios. Não luta, economiza força, disse a outra eu antes da tela escurecer. Senti uma vertigem tão forte que quase caí. Olhei para o relógio da mesa. 3h03. O ponteiro girava sem parar, circulando rápido, sem marcar tempo. A mulher do vestido preto se aproximou até ficar a poucos centímetros. Sua pele cheirava a mofo e perfume barato.
Ela encostou a caneta no contrato que agora estava grudado em meu peito. A tinta escorria quente, manchando minha blusa. As paredes começaram a pulsar como se respirassem. O som de muitas vozes femininas enchia o quarto, todas falando ao mesmo tempo. Nomes, datas, números de quarto. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Minhas pernas se moveram sozinhas até a cama. O colchão afundou de novo, abrindo espaço. O frio me envolveu inteiro, como se estivesse debaixo d'água. Fechei os olhos. Quando abri, estava deitada, lençol até o pescoço. A mulher havia sumido, mas o contrato estava assinado na mesa. No celular, o aplicativo mostrava: job finalizado com sucesso. Avaliação: 5 estrelas. Ouvi passos se afastando pelo corredor, muitas portas se abrindo e fechando em sequência. Respirei fundo, mas o ar tinha gosto de ferrugem. Na televisão, agora desligada, vi meu reflexo. Só que ele piscava, enquanto eu não conseguia. Ele levantou da cama, caminhou até a porta e saiu, deixando-me presa. Tentei levantar, mas o corpo não reagia. O travesseiro afundou ao meu lado, como se alguém ainda estivesse ali. Na tela preta do celular, uma última notificação surgiu. Próximo job agendado, quarto 508. E, no fundo do espelho, várias versões de mim aguardavam, sorrindo.